começar? Todos bem acomodados aí, pessoal? Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Indústria 4.0. Vou fazer um rápido brainstorming aí. O que vocês já ouviram falar sobre esse tema? Donato, você não pode, por favor, gente. Não tem certo e errado. Se tiver errado, a gente consegue para ficar certo. Muita tecnologia. Muita tecnologia. Ponto muito válido. Utilização de inteligência artificial. Inteligência artificial, com certeza. Máquinas conversando com máquinas. Conversa com máquinas. Isso mesmo. Tá tudo dentro, com certeza. Então, basicamente, para a gente explanar esse programa, hoje a gente vai entender o contexto, por que surgiu, por que agora está ocorrendo essa quarta revolução industrial, também chamada de Indústria 4.0. Analisar os pilares, os 9 pilares segundo o BCG. Existem várias consultorias que classificaram a Indústria 4.0 em seus vários grupos. Mas eu segui o do BCG, a gente vai ver também as aplicações, a interação com a sociedade, por que é a Indústria 4.0, será que está limitada só à indústria? E no final eu quero, de verdade, que vocês tenham uma reflexão mind-blowing, assim, algo que realmente expanda os horizontes de vocês, certo? Então a origem da Indústria 4.0, ela aconteceu na Alemanha, em 2011, na feira de Hannover. Foi, na verdade, uma iniciativa do governo alemão, com o Deutsche Regierungshofstechnologie Strategiesplan. Então surgiu como um conceito de boas práticas, que no final, com agilidade, conectividade e informação descentralizada, funciona para criar o que a gente chama hoje o aglomerado de Indústria 4.0. Tudo bem? Alguma dúvida? A palestra vai ser um pouquinho longa, então eu vou parando aos poucos, mas não existem levantar a mão e discutir. O formato do GBG realmente é o bate-papo que a gente faz entre nós, beleza? Então vamos analisar os pilares, que aqui eu separei da Indústria 4.0. Simulação e modelagem, Big Data Analytics, IoT, Cloud, Cibersegurança, realidade aumentada, robôs autônomos, manufatura aditiva e integração horizontal e vertical. Já tinha ouvido falar em alguns temas e a gente fez algumas no brainstorming aqui, né? Falaram de inteligência artificial, que engloba algumas coisas aqui, de conversa com máquina, de robôs autônomos e assim por diante. Então pronto, apertem os cintos que nós vamos mergulhar agora. O primeiro ponto aqui é a simulação e modelagem. E o que se trata a simulação e modelagem? Se trata basicamente da emulação do mundo que a gente tem, do mundo que a gente vive com as leis da natureza, a gravidade, toda a física embutida dentro de um modelo experimental e geralmente virtual, né? Por isso entra a questão de modelagem, estatística, computacional. Isso permite a gente testar hipóteses, permite a gente ter a previsão de falhas que podem acontecer no nosso processo, cria uma melhor compreensão também do nosso sistema, né? E além de acelerar a implementação. Nesse gráfico vocês podem ver que a gente resolve muito mais problema antecipadamente quando a gente consegue emular o ambiente. Eu sou formado em engenharia química e dentro da engenharia química a gente tem algumas coisas chamadas fluidodinâmica computacional, que também é aplicado para outras áreas, que nada mais é, por exemplo, o drone, um perfil de escoamento de uma tubulação, nada mais é você identificar pontos onde existe mais pressão, mais temperatura, mais aquecimento, mais concentração biológica e assim por diante. Então, isso realmente traz um advento para a gente, vou dizer, de uns 20 anos para cá, que é barato errar, é barato simular as coisas. Inclusive, para plantas industriais, todo mundo já viu algum videozinho assim, né? Você caminhar pela planta, você sentir um diretor passeando pela planta da sua empresa, né? E aqui não é diferente, aqui que eu fiz durante a faculdade, não é algo acadêmico, lógico, mas a gente tem uma noção das diversas coisas que podem acontecer. Isso aplicado, né, para o meu mundo, mas quando a gente olha para mais ainda, a gente tem esses sistemas de produção, com empilhadeiras, com emulando portos, estoques, qualquer sistema de produção praticamente. Aquela planta que você mostrou antes tem a ver com o BIM? O BIM Information Modeling? Ah, não tem, mas eu sei. Tecnologia BIM? Tem a ver com cerveja, né? Não. Outras coisas. Na verdade, uma era uma planta de gin e de whisky, na verdade. Tava perto, não tava tanto. Mas, enfim. Inclusive, a minha irmã, ela já fez alguns cursos relacionados a esse BIM, né? E tá bem alto, né, essa conversa
conversa entre sistemas. A gente vai analisar isso mais para frente, certo? Então, quem que faz isso? Quem que vende esses produtos hoje em dia? A ANSYS vende bastante, como simulação de fluidodinâmica computacional. A Flexim é mais para processos produtivos de manufatura, é muito forte nisso. A própria Petrobras tem um sistema de emulação de vários componentes dentro, propriedades físico-químicas, etc. Todas essas coisas. E quando eu menciono química, o pessoal geralmente faz aquela cara. SolidWorks para engenheiros mecânicos, MATLAB, AspenTech, são vários os softwares hoje, as empresas de software que vendem isso. E muitas outras que aplicam. Certo? Tudo bem? Simulação e modelagem? Foi a primeira de 9. Então agora a gente entra no Big Data Analytics. Não é esse momento que vocês vão explodir a cabeça, fiquem tranquilos. Mas eu vou separar aqui entre a primeira parte do Big Data. Por quê? O Big Data, ele sempre, digamos, existiu na humanidade. A gente sempre gerou os dados, mas a gente nunca mediu eles. Né? Então, o grande dado, traduzindo, em tradução livre, é justamente a geração massiva de dados. Isso não se limita a dados estruturados, como variáveis, temperatura, umidade, pressão, quantidade de pessoas que estão aqui comigo assistindo, intensidade da luz. Não. Isso abrange também dados não estruturados, que aí entra mais poder de computação para processar tudo isso, que é arquivo de texto, arquivo de áudio, imagem, vídeo, certo? Isso é basicamente o que compreende o Big Data, que começou com poucos Vs e hoje em dia está em 8 Vs. Tá? No volume de dados, na velocidade que esses dados são coletados, na veracidade, para ver se eles são reais, corretos, no valor, na variedade de dados, e os últimos 3 que eu descobri semana passada que existiam, a viscosidade, se esse dado é direcionado para a pessoa certa, a viralidade, se esse dado é rapidamente disponibilizado, e a visualização dos dados. Dentro mais de dashboards, assim, a gente tem uma visão melhor de como esses dados são aglomerados. Né? Mas, tá, por que agora? Como vocês podem ver por os dois gráficos, assim, entre aspas, esse gráfico aqui, a gente tem cada vez mais as fases da humanidade onde a gente foi gerando cada vez mais dados. E agora, onde a gente aplica, onde a gente tem todos os algoritmos que analisam as redes sociais, as nossas interações em formas de dados não estruturados e aplicado ainda mais para a indústria, há uma explosão exponencial na geração de dados. E o custo nunca foi tão baixo, certo? Aqui, lógico, está em escala, mas a gente tem uma noção, né? Terabyte, hoje em dia já fala HD de terabyte, petabyte, o cérebro está mais ou menos aqui, 300 petabytes, se não me engano, zettabyte. Será que tem um limite quanto dado a gente pode gerar, quanto a gente pode armazenar? É difícil determinar. Até em 2025, a gente vai chegar a 163 zettabytes. Em 2030 vai dobrar esse número. Em 5 anos, a gente vai dobrar todos os dados que a gente gera, que a gente armazena. Obrigado. Alguns dados curiosos. 90% de todos os dados gerados na humanidade foram feitos nos últimos 2 anos. Desde o início da humanidade, vai lá uns 20 mil anos por aí, todos os dados, até 2003, equivalem a 2 dias, hoje em dia. A gente gera muito dado. Se vocês eram como eu, um aficionado por tecnologia em 2004, 2005, quando o YouTube chegou no Brasil, e você, nossa, eu quero assistir todos os vídeos, aí vocês vão ter que botar numa velocidade muito aumentada, porque todos os dias são postados 8 anos de conteúdo no YouTube. Então não é. Se eu assistisse a uma velocidade de 1.348.000, até poderia acompanhar todos os vídeos. E esse dado está desatualizado, mas a cada segundo a Amazon vende 73 itens, produtos. Deve estar uns 90, em 2018. E essa coisa de Big Data foi levada tão a sério que os nossos amigos agrônomos inventaram o termo vaca 4.0. Engraçado, mas para eles é importante monitorar dados de ruminação, que é o mais importante para o bem-estar da vaca, de movimentação e de procriação, ordenha, entre outros dados. Existe, então, de fato, a vaca 4.0. Ela não é nada robótica. Talvez alguns biosensores, no máximo. Então, agora nós vamos para outra parte do Big Data Analytics, desse pilar, a parte de análise, Analytics. Ele começou no século XVII com aqueles médicos, lembra aqueles médicos de Assassin's Creed, com aquele bico de corvo, assim, protegendo da peste? Eles simplesmente se perguntaram, será que a taxa de mortalidade tem a ver com os hábitos de higiene de uma pessoa?
Simplesmente isso. A primeira pergunta que desencadeou todas as análises de correlação que a gente faz hoje em dia. Lógico, a gente sabe que se a chuva cair, a rua vai ficar molhada. Né? Mas antigamente não tinham preocupações filosóficas, mas não tanto matemáticas. E quando a gente analisa isso, traz essa análise de dados, permite uma série de fatores para a gente. Uma modelagem estatística, uma previsão, um forecasting, uma mineração de dados, até uma otimização e design de experimentos. Então, é algo muito grande quando a gente analisa esses dados. E permite insights incríveis para a gente. Certo? Mas quando eu falo de analytics, geralmente as pessoas têm aquela ideia do Power BI, do Excel, aqueles dashboards bonitinhos, mostrando faturamento, gráficos, separação e tal. Mas isso, será que é muito profissional? Então eu trouxe um exemplo para vocês do board de livros que eu uso. Eu anoto ali no Excel, basicamente, os livros que eu estou lendo, então eu consigo ver a minha meta de 2019, os autores mais lidos, quando foram escritos, tá dando para ver mais ou menos, né? Né? Então é algo que eu tenho ali no meu controle, na palma da minha mão. Não tenho Big Data, mas eu tenho Analytics. Eu sei como eu estou me monitorando. Quando a gente passa agora para Analytics de visão computacional, inteligência artificial, percepção de padrões, a gente chega nesse algoritmo aqui. Vai estar sem vídeo, mas enfim. Deixa eu ver. Aqui ele tá um pouco ruim a imagem, né? Deixa eu ver se eu consigo só passar o vídeo inteiro para vocês aqui. Ele nada mais é que um algoritmo de processamento de imagem. Então ele vai diferenciando as diversas camadas que a gente tem. Ele foi um algoritmo de aprendizado não supervisionado, então ele consegue agrupar as figuras que são similares. Então, o que isso significa? Ele vai recebendo um treinamento de quem é pessoa, o que é cachorro, o que é cadeira, e ele consegue identificar sofá. Tem vários outros que ele não foi treinado aqui, né? Mas ele consegue identificar muito bem. Bicicletas, né? Certo? E deixar um pouquinho rolar. Camelo, cavalo, mas olha, o pássaro ele provavelmente não recebeu o treinamento, né? A gente colocou um cachorro como bola de esporte, vocês vão ver daqui a pouco. Vou usar daqui, né? É surpreendente, né? Ali deu um bird, né? Vocês poderiam receber treinamento para identificar instrumentos musicais. Isso, inclusive, é usado hoje em dia para identificar placas. É um algoritmo dentro do outro, que eles usam um para identificar o carro, outro para a placa e outro para cada caractere da placa. É para rostos também. É um algoritmo até de open source, é aberto, né? Os caras que desenvolveram é YOLO, é You Only Look Once. Né? É por causa disso. Certo. Então tá. Muito bem, então vamos prosseguir na nossa palestra. E quem faz isso hoje em dia? A Monsanto, uma empresa peculiar, polêmica, mas uma das grandes, lógico, em termos de sementes e insumos agrários, ela analisa todos os anos 90 bilhões de dados com o Big Data Analytics. O grupo Pão de Açúcar, ele gerencia os estoques deles através de Big Data Analytics. Então, quando você vai no Pão de Açúcar que é perto da sua casa,
os itens que estão disponibilizados lá, parte deles foi por culpa que você comprou eles no semestre na vez passada, assim por diante. Então, traz mais venda, traz mais resultado? Traz, com certeza. O Ministério da Justiça do Brasil, por incrível que pareça, utiliza Big Data e Analytics para classificar primariamente os processos, as triagens jurídicas que podem acontecer. E a própria Zara faz isso 2 vezes por semana para ver uma tendência, verificar uma tendência de mercado com muito mais antecedência que os concorrentes. Né? Então, realmente, tem um impacto. Tudo aqui, certo até aqui, pessoal? Big Data Analytics? Acho que um bom exemplo também é a indústria de peças, para fazer controle de qualidade. Com certeza, com certeza. Está passando na esteira e está identificando o que está com defeito. Com certeza, com certeza, com certeza. A gente vai passar por isso na próxima tecnologia, inclusive. Que é... Não, imagina. Porque, na verdade, eles são ramos, mas muitas soluções que a gente tem hoje em dia abarcam vários pilares da indústria 4.0, né? Que, aí próximo daqui, a IoT, Internet das Coisas. Praticamente é qualquer aparelho ou device que você possa se comunicar, telemetrar, ou medir e controlar a distância. A gente já tem muitos disso hoje em dia. Como vocês podem ver aqui, em 2019, a gente está em 50 bilhões. 2020, 50 bilhões de previsão. Tá certo. De devices, 50 bilhões. Então, em proporção para o ano, já está começando a explodir. Né? Exponencial. Então, a fechadura de casa, é a cafeteira que está sincronizada com o teu celular e prepara café 15 minutos depois de você acordar. É a geladeira que avisa você para comprar ovo. Talvez no Brasil isso ainda esteja mais morno, né? Começando. Mas em termos internacionais a gente já tem uma boa quantidade. Né? A gente vai ver uns exemplos bem legais. Mas a níveis industriais, isso foi pensado justamente, o nosso colega comentou, peças, máquinas que possam se comunicar, identificar erros de peças, ter uma tomada de decisão muito mais eficaz, muito mais rápida, certo? A gente tem um controle, não é mais um servidor que controla tudo, as máquinas se comunicam entre si, o controle já é mais descentralizado, e isso permite mais agilidade no processo. Lembrando, o termo indústria 4.0 surgiu na indústria. Certo? Mas nada que os próprios japoneses não inventem, né? Tem a privada 4.0 com IoT, eu costumo chamar ela de lavacar do seu traseiro, porque tem até um jatinho de água, ela aquece o assento, ela toca, tem música, levanta e fecha sozinha, nunca mais vai ter problema de higiene nem briga com a mulher. Né? Eu morei no Japão na minha infância, e isso eles têm, tipo, faz muito tempo. Sério? Em shoppings e... Eles são assim. muito ligados em robótica, então realmente... É estranho. É outra cultura, né? É. Mas isso aplicado para níveis futuros, a gente pode chegar na IoBNT, a internet das bio-nanocoisas. Divertido. Se a gente consegue monitorar cafeteira, geladeira, imagina se a gente conseguisse monitorar uma célula. No ramo da biomedicina, imagine se a gente conseguisse coletar, puxa, essa célula não está operando legal, está com carcinoma, está com qualquer outra, etc, várias doenças. O tratamento seria mais eficaz, talvez, se a gente conseguisse tratar nessa escala. Né? Eu tenho um amigo que ele tem um sensor acoplado aqui de diabetes, isso mesmo, Carlos. E o celular dele bipa toda vez que precisa de uma injeção de insulina. É só uma agulha espetada praticamente, o sensor está bem na ponta. Ele anda com aquilo, diz que no começo incomoda, mas depois se acostuma. Interessante, né? Quem que faz, então? Desculpa. Aquela menina nos Estados Unidos lá que montou a empresa, que valia bilhões e do Sim. lado para outro descobriu que era uma fraude. Sim, exame de sangue. Na verdade, a gente tem uma outra empresa aqui, a High Lab, aqui acho que em Curitiba, se não me engano, no SIC, que eles fazem um equipamento de exame de sangue que dá o laudo rapidinho, 15 minutos, acho que alguma coisa assim. Alguém conhece? É bem interessante, bem interessante. Quem faz isso então? A Rolls-Royce, famosa por Bentley e outros carros de luxo, mas o carro-chefe deles é turbina de avião, certo? E eles utilizam IoT justamente com sensores nas turbinas combinados com Azure e Power BI na Microsoft, que cria todo um diagnóstico do funcionamento dessas turbinas, inclusive durante o voo, né, em uso, computa essa base de dados. A própria Bosch, que é uma das maiores aqui nesse segmento, utiliza hoje em dia microsensores eletromagnéticos. Então tem tudo a ver com o que ela faz. Se você tiver uma
parafusadeira em casa, uma furadeira da Bosch, pode ter certeza que ela tem alguns sensores ali que ela talvez não se comunique com a central da Bosch pela época que você comprou, mas o futuro, a tendência é diferente. E não tem como falar da Cisco, né? Todo mundo já viu esse nome em algum lugar. Ela começou fabricando roteadores de Wi-Fi. Então pense, o que é IoT para isso? É um produto próprio, né? Para estar todo interligado. Certo? Fechamos um terço aí das tecnologias. Passando para cloud hoje. Então não faz sentido a gente ter toda essa telemetria, esse controle das coisas, se a gente não tem uma conectividade legal. Então todo mundo já usou cloud aqui. Alguém nunca usou nenhum serviço? Não tenha medo de levantar. Acho que todo mundo, pelo menos o pessoal mais da minha idade, todo mundo compartilhou arquivos com algum serviço de armazenamento para fazer trabalho em equipe, né? E até níveis profissionais que vocês podem ter usado, né? É basicamente, então, vocês sabem que a cloud é o acesso remoto dos dados que a gente tem em um servidor, onde você pode verificar no próprio celular, no próprio computador, no computador da empresa e assim por diante. Onde você permite, lógico, uma troca de dados ágil. Então, alguns exemplos. Hoje em dia, o site está ganhando bastante espaço, além dos órfãos. E o Amazon Web Services é um dos maiores em termos de níveis corporativos. Por quê? Custo-benefício. Custo por terabyte armazenado, praticamente. Gigabyte armazenado. Então, é um lado da Amazon que está crescendo bastante, inclusive. Microsoft, essa semana passada, né? Saiu o resultado dela, metade está em cloud. O software já está representando a parte bem pequena. Com certeza. Imagina, com certeza. Isso é tão impressionante, vocês se perguntam, tá, mas às vezes é uma bolha, a gente vive numa cidade voltada para a tecnologia em grande parte, né? Pode ser que entre o nosso meio de convivência seja mais comum, mas e no resto do mundo? 2% da energia consumida, da energia elétrica consumida nos Estados Unidos é para refrigeração de servidores. É muita coisa, né? Entra até naquela temática, para quem já viu mineração de criptomoedas, hoje em dia já não se compensa mais pelo gasto energético que você tem em refrigerar uma sala para ficar minerando Bitcoin e outras criptomoedas. Não se paga mais esse gasto. Mas tem uma coisa interessante, que a Sysweek fez uma pesquisa em 2017, que 51% das pessoas acham